Sei que você parece estar sozinha, mas eu estou aqui com você, ainda que invisível. Mas, filha, para dançar essa dança, você vai precisar dos sapatos apropriados, e eles se chamam obediência. Com eles, você corre mais rápido do que imagina, e a roupa que você vai vestir é o descanso. Mas calma, antes, tire o casaco da preocupação. Não tem mais por que chorar, não tem mais com que se preocupar. Aqui está tudo o que você precisa, e no tempo certo, as bênçãos te alcançarão, porque eu sei cuidar de ti.
Olá, Jéssica, tudo bem? Tudo bem. Esse não é o banco das suas decisões? Você tem certeza disso, Jéssica? Que a partir do momento que eu sento aqui, todas as decisões eu é que vou tomar. Absoluta, Jesus, não. Não tem aquele versículo da Bíblia? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero que a partir de hoje você tome direção da minha vida. Olha, eu me sinto muito honrado por a sua decisão, tá bom? Isso, menina, foi isso aí que ela falou. Eu fiquei chocada. Ah, barulho? Ah, é porque eu tô indo encontrar a Jéssica para chamar ela para ir pro shopping. Falando nela, acabei de achar. Tchau, depois eu te ligo para contar o babado. Jéssica! Oi, tudo bom? tudo bem? Menina, eu tive uma ideia maravilhosa pra gente. Ai, meu Deus, que ideia é essa? Eu e você. E Shopping? sim, Ai, sim. adorei. Muito bom. O que você acha? Ótima ideia. Então vamos? Ah, podemos ir sim, com certeza. Então tá bom. Mas olha só, lembra que no final do ano sempre tem aquelas promoções, Ah, assim? promoção maravilhosa. Mas como é? Como que a gente vai pagar isso tudo? Deixa eu te mostrar. Você não tá conhecendo isso? Com cartão, bobinha. A gente parcela em 2, 4 vezes se for preciso. Excelente ideia. Sim. 12 vezes sem juros. Melhor ainda. Mas calma aí. Você e seu marido não estavam com umas dívidas aí pra pagar, estavam meio enrolados, eu acho melhor não. Que isso? Deixa eu te explicar. Ele fica falando, você gasta demais, não pode gastar. É bobeira dele. Ele acha que eu gasto demais. Só porque eu compro algumas roupinhas, sim. 2, 3 vezes no mês, ou até mais. Mas é bobeira dele. Beira, Bobeira. você acha que dá então? Super. Não. Não podemos perder tempo. Sim, Podemos ir. podemos ir. Então eu te ligo, pode ser? Liga, 11 horas. Tá, 11 horas eu te ligo, aí a gente almoça, faz aquele almoço das meninas. Vai ser super maravilhoso. Perfeito, vou colocar até um lembrete aqui. Tá? Beijo, tchau. Ah, beijo. E aí, Jéssica? Oi, gente. O que foi isso, Jéssica? Esqueceu, Jéssica, que o casal está endividado, o casal está quase perdendo a sua casa e você ainda quer sair para comprar com suas amigas? Jéssica, ou eu tomo as decisões por você ou você toma elas sozinha. Você escolhe. Então vamos. Nada bom, hein? Olha aqui, ó. Não aguento nem mais o meu calçado. Ai. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você conseguiu falar com a Jéssica que ela perdeu a balada de ontem? Ai, cara, ela é muito vacilona, não apareceu lá. Não, e pior, você não sabe, né? Que o Renato estava lá e assim, doido pra ficar com ela e a boba não apareceu na festa. Vamos mandar mensagem pra ela. Manda agora, senão ela vai perder o gatinho dela, hein? Olha ali, olha ali. Ah, Jéssica! Menina! Olha! Calma aí. Deixa eu tentar botar aqui. É porque a gente chegou da balada, entendeu? Que ela de ontem, lembra? Lembra da festa? Então, por que você não foi? Não, eu tava no culto jovem. Tremendo sábado, você no culto jovem, na igreja, tá de brincadeira com a nossa cara. Brincadeira, hein? Você perdeu. Tem um babado para te contar. Conta você ou conto eu? Não, conta você. Não, conta você. Então conta, vai lá. O Renato! Aquele que você acha bonitinho. Ah! Ai, eu não acredito que ele tá falando. Claro! Anota o número dele aí. Vai. Pode falar. Posso falar? Pode falar, vai. 21
21 966 10 15 20. Ó, não esquece. Manda mensagem para ele agora que ele tá te aguardando. Ó, hein? Então, ó, e não esquece de contar pra gente depois o que aconteceu, hein? Vamos lá, ó. Beijo. E agora, Jéssica, o que foi isso? Quem tomou as decisões? E quem está sentado no banco? É, né? Mais uma vez, você tomando as decisões sozinha. Aham. Ah, sim. Agora já tem aplicativo de oração no WhatsApp? Ah, entendi, devocional. Entendi. Então, assim tá difícil. Toda hora você está tomando suas decisões e está esquecendo de perguntar e obedecer às minhas decisões. É que eu tô começando nessa vida assim agora, sabe? De pedir se eu tô me decidindo no lugar. Não, mas Jesus, vem cá, ó, pode sentar aqui. É sério, Você tem certeza disso, Jéssica? Jesus, eu te convido, senta aqui. Pode assumir a minha vida. Mais uma vez? Vamos nessa? De novo, Jesus, vamos começar. Então por tá bom. favor. Então Por vamos favor, lá. Jesus, agora é sério. Agora é sério. A partir de agora, o Senhor vai tomar conta da minha vida. Oi! Oi, querida. Finalmente eu consegui te encontrar. Ah, Cara, eu tava querendo falar com você ontem, no culto de ontem. ontem? Eu até te chamei, ô Jéssica, mas acho que você tava sem fone, né? Porque você falou direto. Eu tava sem óculos. Eu tô sem óculos agora. Tá, mas enfim, deixa eu te perguntar uma Ah, coisa. Você lembra que eu te expliquei, né? Do projeto Coração Voluntário, da nossa igreja. lembro. Então, eu quero te fazer um convite super especial. Ah, Nós precisamos de uma professora de inglês. professora. Ih, eu sou professora de inglês, cara. Isso aí, toda terça e quinta. Terça e quinta? E aí, Ah, pois é, terça e quinta eu tenho um compromisso. eu te falei o horário? Qual horário? De 2 às 5. Mas é exatamente nesse horário que eu tenho compromisso? Olha que coisa. Meu Deus. Sua mãe me falou que você estava disponível toda terça e quinta. Ela falou? Ai, cara, vou falar com a minha mãe, meu Deus do céu. Vem cá, eu posso tentar te ajudar. É porque inglês é um pouco difícil, né? Mas tem espanhol. O espanhol é parecido com português, sabe? É bem mais fácil. Tem até uma menina lá na igreja. A Érica. Cadê a Érica? A Érica dá aula de espanhol, sabia? Você pode chamar a Érica para te ajudar. Ah lá, a Érica lá. Oi, Érica. Tudo bem, querida? Ah, você pode pedir ela. Já? Ah, então, você pode contar com todo o meu apoio, então. Apoio moral. E go, guys! Yes! Very good. Porque terça e quinta não dá, sabe como é que é, né? Eu tenho outras prioridades. Jesus! Assim não dá, Jesus. Eu é que falo que desse jeito não está dando, Jéssica. Mas se for assim, você vai tomar todas as decisões da minha vida. Assim não dá. Jéssica, o que você quer? Não, Jesus. Você toma as decisões da minha vida, Jesus. Toma o banco é seu. Jéssica, você tem que me dar. Não, Jesus, mas eu estou te dando. É sério, Jesus. Pode ficar. É sério. Toma. Toma a decisão. Escolha. Eu não consigo, Jesus. Infelizmente, você já fez sua escolha.
Seu coração estava em Sodoma, embora seu corpo estivesse fora da cidade. Ela havia deixado suas paixões para trás ao fugir do seu lar. Seus olhos voltaram-se para o lugar onde estava o seu tesouro, assim como a agulha da bússola se volta para o polo. E este foi o ponto crucial de seu pecado. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Tiago 4:4. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Peço agora uma atenção especial, porque eu creio que esse é o ponto para o qual o Senhor Jesus, de modo particular, pretende dirigir a nossa mente. Creio que Ele quer que observemos que a mulher de Ló estava perdida por ter olhado para trás, em direção ao mundo. Houve um tempo em que sua fé foi satisfatória e plausível, mas, na verdade, ela nunca abandonou o mundo. Houve um tempo em que ela parecia estar a caminho da segurança, mas, mesmo então, os seus pensamentos mais escondidos e profundos estavam nas coisas do mundo. O enorme perigo que o mundanismo traz é a lição que o Senhor Jesus quer que aprendamos. Que todos nós possamos ter olhos para ver e coração para compreender. Momento, querido, que nós paramos para ouvir a voz de Deus. Momentos de reflexão, momentos de fazer votos, momento de pensar tudo que foi no ano de 2022, momentos de novamente você renovar os seus votos com Deus, momentos de você refletir sobre o que eu posso fazer de melhor, não é? O que tem de diferente na passagem de um ano para outro? Simbolicamente nada, não é? É um dia como qualquer outro, mas historicamente, cultural, é um momento que a gente entende que é o marco, o término de um ano e o início de outro, em que você pode escrever uma história melhor, uma história assim diferente. E eu estava pensando o que nós poderíamos refletir sobre essa situação de que cada um, em situações diferentes, eu acompanhei aqui muitas famílias que tiveram momentos de alegrias, acompanhei outros que tiveram momentos de tensões, de incerteza, de desemprego, de enfermidades, algumas que foram operados recentemente, ainda estão assim, acamados, enfim, N questões. Mas eu posso afirmar para todos que estão aqui, que Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? As decepções, será que elas existem na vida do ser humano? O que vocês acham? E na vida de um cristão? Sim ou não? Sim, não é? As decepções existem, e isso é um fato. Mas como elas acontecem nas nossas vidas? Eu coloquei 2 pontos aqui, mas não fechando, podem existir muitos outros, mas 2 que para mim são extremamente importantes. A maneira como interpretamos as coisas erradas, né? A maneira com que você interpreta algo, e se ainda for de forma errada, você vai se decepcionar. A Bíblia relata situações assim? Eu digo para vocês que sim. Em vários momentos você vai ver Jesus Cristo falando algo, prometendo algo, revelando como seria o assim futuro, e a interpretação, mesmo que cultural, pessoal, para aquelas pessoas eram totalmente diferentes. Essas mesmas interpretações, elas também acontecem nas nossas vidas. Por isso que as decepções existem, isso é um fato. A pessoa fala algo, mas a sua interpretação, porque é o desejo do seu coração, vai dizer algo, vai levar você a caminhar pelaquela outra situação. E um outro ponto,
é quando nós colocamos expectativas além daquilo que os outros possam dar. Você já colocou alguma expectativa no relacionamento, na sua empresa, como funcionário, como cristão, e esperou algo além de que aquilo poderia te dar, e porque a sua expectativa não foi atingida, você não conseguiu chegar ao ápice, você se decepcionou. Eu pensei que fulano fosse mais calmo, que nessa empresa eu teria oportunidade, que nessa igreja eu não iria passar por essas situações que eu já passei em outra, ou seja, várias situações. O fato é que as decepções existem, e isso é um fato, e que nós precisamos observar até onde aquilo que eu interpreto é o que é real. Até onde aquilo que eu projeto as minhas expectativas, elas de fato podem acontecer, ou aonde é apenas algo do meu coração. Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, nesse momento, eu quero pedir a Tua graça, eu quero pedir a Tua presença, eu quero pedir que o Senhor libere esse momento da palavra, em que possamos ser contagiados pelo Teu Espírito, que possamos declarar a Tua presença e pedir, Senhor, que venhamos a interpretar as coisas, não apenas com os nossos raciocínios, mas procurar de uma maneira, com olhar espiritual, saber o que de fato o Senhor está querendo falar para nós. Senhor, também nos ajude a não colocar um peso além daquilo que a outra pessoa pode dar, mas que possamos entender as limitações de cada um, e quando as coisas não acontecerem segundo aquilo que eu planejei, eu possa, Senhor, não me decepcionar, mas encontrar alguma maneira, alguma forma, para que eu possa fazer com que aquelas coisas possam se realizar. Eu faço essa oração e já te agradeço. Amém. Eu vou contar um texto, mas antes eu quero mostrar que antes de que esses fatos viessem a acontecer, algo chocou aquele povo em Jerusalém. Eles vinham caminhando com um grande líder, eles não tinham expectativa nenhuma, e de repente aparece alguém que encoraja, que fortalece, que traz ânimo, e aquele povo que estava sem esperança nenhuma, eles começaram a crer que a sua cidade poderia ser diferente, que algo poderia reescrever uma história melhor, visto que a expectativa deles estava muito abaixo. E essa pessoa, todos nós conhecemos, que é Jesus. Mas esse povo estava com a expectativa tão grande de dias melhores, de resultados positivos, que mesmo as coisas que Jesus já estava preparando o coração deles, eles não conseguiam ouvir. E não só Jesus, essa é uma história que já vinha desde os profetas anunciando que ele viria, que ele iria passar por determinadas coisas, mas que iria ressuscitar no terceiro dia. Porém, enquanto as expectativas deste povo estavam sendo supridas, eles estavam animados, eles estavam fortalecidos agora na sua fé. Havia uma mudança nos seus olhos, não independe da situação, do calor, da distância, eles continuavam a seguir o mestre, porque aquela pessoa
Segundo a sua interpretação, ele iria mudar aquela cidade. Mas o que Jesus dizia não era isso. E em vários momentos, quando ele era confrontado, e ele repetia as palavras para aqueles que o seguiam, quantas vezes as palavras do Mestre decepcionou vários dos seus seguidores. A verdade é que nós não temos a coragem de falar, e nem de verbalizar. Mas quantas vezes você já se sentiu frustrado e decepcionado com Jesus? Você não falou, você não escreveu, mas no seu coração, as suas atitudes começaram a mudar. Alguns retrocederam no seu envolvimento na igreja. Outros já não dedicam tanto tempo em oração, em jejum. Não há uma fidelidade no seu dízimo. Não busca tanto a comunhão. E quando você vai observando esses sinais, você vai observar que no fundo as decepções existem, e isto é um fato. É um fato no relacionamento, é um fato entre pais e filhos, é um fato entre o membro e o pastor, e do pastor também para com os membros, é um fato no relacionamento a dois, entre casais. É uma realidade essa decepção que acontece também na nossa vida profissional. Você se dedicou tanto e você não é reconhecido pelaquela empresa. Vamos abrir o texto, livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Vai dizer que naqueles mesmos dias, 2 deles estavam indo, um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Veja, naquele mesmo dia, no dia em que eles viram o julgamento de Jesus, o dia em que eles ficaram chocados, e que a sua decepção diante de alguém poderia prover alguma coisa, diante de alguém que as suas expectativas estavam toda voltada no sentido terreno, de uma mudança melhor de vida, no âmbito social, político, econômico melhor. Naquele mesmo dia, 2 que estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. O que eles fizeram durante esse período? Você sabe que 11 quilômetros, talvez uma pessoa que tem uma passada boa, né, consegue fazer em 3 horas, em 4 horas, não sei, né, que ande rápido, mas não era o caso aqui deles. Uma vez abalado emocionalmente, frustrado na sua fé, eu posso afirmar que essa caminhada foi uma caminhada muito longa. E nós sabemos disso. Quando os dias são difíceis, o dia demora a passar, não é assim? Você quer dormir para logo aquele dia passar e às vezes você ainda acorda de madrugada. Eu imagino que esse tempo foi muito longo. Muito mais do que 11 quilômetros para eles. E no caminho eles iam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. E diz o texto, que enquanto conversavam e discutiam, Jesus começou a se aproximar e a caminhar com eles. Você viu o que aconteceu? Como pode? Lembra das promessas dele? E o outro
já não era mais uma conversa, em meio à conversa havia uma discussão. Não foi desse jeito. E assim foi todo momento. E essa conversa foi tão acalorada que eles não percebem que no lugar ermo, que não tinha nada, não tinha ninguém, alguém se aproxima dele. E vai caminhando de uma maneira lentamente. E diz o texto, os olhos dele estavam impedindo de reconhecê-lo. Como assim? E aí nós vamos entender no final que existe algo simbólico nessas palavras e reais também. Porque não basta apenas você entender os fatos, porém as questões espirituais você só vai conseguir entender se for revelado pelas Escrituras Sagradas. Por isso nós temos insistido em tanto, irmãos. Leia a Bíblia, participa conosco dos nossos estudos, se esforce. Se você não consegue ouvir naquela hora, ouça quando estiver indo para o trabalho, no momento que você tiver de almoço, enfim, de alguma maneira para que você possa se alimentar, porque é esta palavra que neste caminho de Emaús que todos nós fazemos, quando não entendemos os fatos, quando há discordância entre outros ou entre nós mesmos, entre a nossa razão e a nossa fé, esse momento aqui de comunhão com Deus vai nos ajudar a entender muito. Diz que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou dele. Versículo 17, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão falando? E esta pergunta de Jesus fez com que um deles ficaram com o seu semblante entristecido e fez a seguinte pergunta para Jesus. Ainda não sabendo que era ele, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe dos fatos que aconteceram? E aí esse visitante olha para Cleópatra e diz, que coisas são essas? E esse discípulo de Jesus, ainda não reconhecendo que era Jesus, vai falar assim, é a respeito de Jesus de Nazaré. Diz aqui o texto, versículo 19. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele, era um profeta, poderoso em palavras, em obras com Deus e diante do povo. Veja, quanto Jesus marcou a vida daqueles discípulos. A sua palavra nunca voltava vazia, irmãos. As suas palavras não simplesmente eram teorias, mas existiam práticas. Existiam evidências da sua obra. É importante você lembrar isso. Todos nós, algum dia deste ano de 2022, já fizemos essa caminhada. E eu posso dizer para você que eu faço muitas dessas caminhadas, aonde eu vou falando com Deus, discutindo certas coisas, questionando outras que eu não entendo, mostrando a palavra para aquele que já conhece a palavra. Mas assim somos nós, irmãos. Mesmo assim, nesse momento, o mestre continua ali ao nosso lado. Continua caminhando, continua nos ajudando, continua nos fortalecendo. E esses discípulos começaram a falar. Foram esses homens, chefes dos sacerdotes, as autoridades. Eles entregaram para que eles fossem condenados à morte, e morte
de cruz. E agora vem o ponto em que eles vão expor para aquele visitante qual era o seu sentimento. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Havia uma expectativa que ele iria libertar Israel. Libertar de quê? Da opressão dos romanos, das heresias que existiam, dos povos pagãos, de uma vida difícil, de muito imposto, de muita cobrança, de não ter nem liberdade de cultuar como eles gostariam, tudo controlado. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Aqui nós podemos observar que para esses discípulos, seguir Jesus foi uma grande decepção. Porque as profecias aconteceram, as obras também. E não só eles, todos os povos que o seguiam viram. Mas para essas pessoas, viam que a morte era o término daquele profeta. Já ao terceiro dia. E aí eles começam a relatar. Olha, um fato muito interessante. Algumas mulheres nos deram um susto nessa manhã. Elas foram ao túmulo. Chegou lá, o túmulo estava aberto. Não tinha ninguém. E elas até disseram que tiveram uma visão de anjo, que perguntou: que fazes aqui? Ele não está morto, ele vive. E elas vieram contar para nós, e dois dos nossos companheiros foram até o túmulo. E de fato, o que elas falaram era a realidade, mas ele não estava lá. O que nós podemos entender dessa primeira narrativa desse texto? É que a palavra de Deus, ela se cumpre, irmãos. Será que nós não sentimos assim? Quando nós olhamos para os fatos, para as situações difíceis, para as dificuldades, nós não conseguimos entender. E o texto do versículo 24, Jesus vai começar agora a trazer uma nova esperança para eles. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho pedido isso ao Senhor. Senhor, me ajude. Todo ano, querido, é um ano de desafio. Todo ano é um ano de promessas. Todo ano é um ano de expectativas, para uns boas, para outros difíceis, para outros de uma incerteza muito grande. E eu tenho pedido ao Senhor, me ajude a entender qual é a tua vontade. Você sabe qual é a vontade que Deus tem para você neste ano de 2023? Eu não sei. Para a minha vida eu não sei. Mas eu sei as coisas que eu quero. Eu quero, querido, ver muitas pessoas aceitando Jesus, não somente nessa igreja, mas em várias igrejas, pessoas sendo salvas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Eu desejo que muitos dos nossos irmãos que estão enfermos, que possam levantar e ser curados, para dar testemunho da glória do Senhor.
eu tenho uma expectativa de ver muitos dos nossos irmãos prosperando financeiramente. De coisas que você pensa, deseja, e tal é a sua comunhão com o Senhor, que naturalmente, como diz a palavra do Senhor, as bênçãos possam te acompanhar. No versículo 25, então, esse visitante, que não era nada mais, nada menos do que Jesus, disse a seguinte palavra: como vocês custam a entender e como demoram a crer. Veja como que esses dois pontos são extremamente reais na nossa vida. Como custamos a entender? Nós temos facilidade de entender as coisas boas, mas as coisas contrárias, as coisas que fogem ao nosso controle, aquilo que você não gosta, aquilo que você não deseja, essas coisas, temos dificuldade de entendimento. Como custamos a crer em tudo que os profetas falaram. E olha que as profecias, muitas delas já se cumpriram. Quantas promessas, irmãos, você espera que Deus possa cumprir na sua vida? Existe alguém aqui que tem algum desejo que você tem pedido para que o Senhor cumpra na sua vida? Algo natural, querido, mas que você sonha. Eu tenho. Tem mais alguém aqui? Temos sonho, irmãos. Mas somos impedidos por tantas coisas nesta caminhada, em que vamos conversando, em que vamos discutindo com Deus, em que não vamos aceitando os fatos, as dificuldades, porque queremos sempre um caminho fácil. Mas veja o que Jesus falou para eles. Será que essa lição não serve também para nós? Como custamos a entender e como demoramos a crer em tudo que os profetas falaram. E aí o ponto que é extremamente difícil para nós: não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Como assim? Para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, o caminho não é largo? Eu não só tenho sim, eu tenho alguns nãos. Para que a vontade de Deus se realize na minha vida, eu não preciso ter nenhuma barreira. Não é verdade, querido. Se o próprio Jesus, ele disse, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Este é um fato, querido. Que quando nós não entendemos que essa caminhada da vida é difícil, nós nos decepcionamos. E como crianças, queremos que as coisas saiam do nosso jeito, da nossa maneira, mas não é assim. E aí, neste exato momento, no versículo 27, e começando por Moisés e todos os profetas, ele começou a explicar o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele começou a dizer, desde Moisés a todos os profetas que vocês conheceram, eu sempre usei aquelas pessoas para preparar o seu coração. Eu posso dizer com total certeza, irmãos, que durante este ano,
Deus usou muitas pessoas, muitas situações para preparar o seu coração. Mas essa dificuldade de entendimento, essa dificuldade em crer na palavra, achando que somente as coisas boas é provisão de Deus, as coisas difíceis também nos ajudam a preparar para dias melhores. Hoje é o último dia do ano. Quantas coisas gostaríamos que acontecesse? Quantas coisas você gostaria que acontecesse na sua casa? Será que aconteceu tudo? Na minha casa não aconteceu tantas coisas assim. Eu queria trocar o piso, não troquei. Eu queria pintar a parede, consegui pintar as paredes. Eu queria colocar um revestimento em uma parede, vi que não tinha dinheiro, falei, sabe de uma coisa? Eu mesmo vou colocar. Mas nem tudo a gente tem esse jeito, essa habilidade. Nem todas as coisas aconteceram conforme eu gostaria. Quantas coisas aconteceram este ano na igreja de Nova Vida do Coelho? Em janeiro deste ano, nós estávamos tomando a decisão de vir para esse lugar. O que nós podemos aprender disso? Existem coisas, irmãos, que vai demorar um pouco mais. Existem outras que não vão acontecer de fato. Mas uma coisa é real. Deus continua realizando a sua vontade no meio do seu povo. Aleluia! E nós aceitamos esse desafio. E foi o início de ano de muito trabalho. Janeiro, fevereiro, março, finalzinho de março para abril já estavam prontos para nós iniciarmos aqui esse espaço. Mas quantas coisas eu esperava que acontecesse durante esse período aqui e que não aconteceu. Seria isso motivo para eu, como pastor, me decepcionar? Não. Às vezes nós colocamos expectativa demais em coisas que precisamos esperar. Às vezes interpretamos os sinais de Deus segundo o nosso coração e não conforme a sua vontade. Quantas coisas você esperou para este ano de 2022 e não aconteceu? Qual foi a sua reação? Desistir desses planos? Desistir desses sonhos? Ou continuar prosseguindo, pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia? Quantas coisas nós esperávamos para o nosso país? Quanta dedicação, quanta oração, quantos planos, e será que todos eles aconteceram? Talvez, segundo aquilo que nós planejamos, segundo aquilo que nós gostaríamos, não. Para uns sim, para outros não. Mas precisamos aceitar e entender isso. A vontade do Senhor é soberana, e você pode dar glórias a Deus. A vontade do Senhor é soberana. E o que Jesus ouviu para que a voz dele pudesse ser ouvida novamente? Naquele momento em que era tão importante para Jesus.
naquele momento que ele sabia que estava cumprindo a vontade do Pai, o que ele ouvia era as vozes dos escarnecedores. Essa voz, querido, que tenta muitas vezes te desanimar. Mais uma vez você fracassou. As coisas não deram certo. Desiste. Para você não tem jeito. Você não nasceu com sorte. E por aí por diante. E quantas vezes nós acreditamos nisso? Será que alguém aqui já repetiu essa palavra algumas vezes? Parece que tudo quando eu vou fazer, para mim, dá errado. Não aceite esse pensamento, querido. Sobre as vozes que estão nesse mundo, existe uma voz maior que a voz do Senhor. Aleluia! É essa voz que você precisa crer. É essa voz que você precisa tomar posse. Ouça o que Jesus ouviu na cruz. Lucas 23, capítulo 11. Imagina você nesse momento. Quando nós estamos sentindo dor, qualquer pergunta nos incomoda. Quantos, como eu, no momento de enfermidade, sabe que a visita é importante, mas ao mesmo tempo é um desconforto. Quantas mães que ao ter o seu assim bebê, que as pessoas querem fazer uma visita, no sentido de dizer, estamos juntos, né? Conte comigo, e que a mãe e o pai sabem a visita para receber, para visitar para ver aquele bebê recém-nascido é importante, mas ao mesmo tempo é um desconforto. Às vezes é a hora que a mãe consegue ter o tempinho para dormir, chega alguém, toca a campainha e diz, olha, eu vim te visitar. E você não sabe se você sorri ou se você pensa, Senhor, tem misericórdia de mim. Veja essa situação de Herodes e dos soldados. Herodes e seus soldados ridicularizavam e zombavam de quem? De Jesus. Vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta para Pilatos. Momento de dor, no momento em que ele carregava todo o peso da sua humanidade, ao mesmo tempo, ele ouviu uma voz negativa. E qual era o propósito dessas vozes? Desse escárnio? Para que o plano não fosse cumprido. Para que o projeto do seu pai não fosse realizado. Eu insisto com vocês, meus irmãos. Neste ano de 2023, nós vamos fazer essa caminhada no sentido a Emaús. Questionando os fatos, questionando as promessas de Deus, pedindo os recursos que às vezes não acontecem, não vêm. E é possível que essas vozes venham ao seu coração. Desiste de ser crente. Larga de ser bobo. Dedique mais tempo à sua profissão. Vai ganhar dinheiro. Tudo isso é bom. Tudo isso é importante. Mas o mais importante é ver o que Jesus fez. Independente das vozes negativas, ele tinha total convicção de fazer a vontade do Pai. Versículo 35. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Lucas 23, versículo 35. E falava a mesma coisa. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo.
se és o Cristo de Deus escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam-se dele, oferecendo vinagre. E no versículo 39, um dos criminosos ali estava, dependurado, lançava-lhe insultos. Você não é Cristo, o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Será que esse momento não era o momento para Jesus desistir? Pense sobre isso. Quantos momentos foram contrários à sua vida? Quantos na sua empresa pensaram em desistir? Nos seus pequenos negócios, achou que não tinha jeito, mas através da palavra, você foi alimentado e foi sustentado pelo Senhor. Veja, os relatos até o momento da cruz não foram fáceis. Os relatos até o momento em que o Senhor estava fazendo a vontade do seu Pai foram extremamente desanimador. Mas Jesus estava apontando que as profecias iriam se cumprir, não somente nas partes que eram ruins aos olhos daquele povo, mas também nas coisas boas. Tenha essa total convicção. Não só aconteceu coisas ruins e negativas, que eu sei que aconteceu na nossa vida durante este ano, mas também aconteceu coisas boas. Deus falou ao seu coração, Deus realizou alguns desejos, sim, algumas promessas aconteceram, mas ainda outras virão. Levante a sua cabeça, porque Jesus está entre nós. É possível, querido. Como não desanimar com todas as notícias contrárias, diante das expectativas humanas e cristãs? Só existe uma maneira. Conversando com uma pessoa há 2 semanas atrás, eu perguntei para ele: como que você consegue superar as fases difíceis? Porque eu conheço algumas fases que essa pessoa passou na sua vida. Ele disse: olha, os filósofos. E aí ele começou a citar várias frases daqueles filósofos. E eu perguntei para ele: mas me cita uma frase bíblica, um versículo. E a pessoa não soube o que dizer. Às vezes, irmãos, nós nos apegamos a filosofias humanas que são bonitas, que surgem frases de efeito, mas nenhuma delas vai dizer aquilo que esses discípulos falaram. O que esses discípulos falaram? Mesmo sabendo do fato final que tinha acontecido com Jesus para eles, eles disseram: ele foi um grande profeta, em palavras, em obras diante de Deus e do povo. Aquilo que que ele falou, de fato acontece, e aconteceu. E eu quero fortalecer a sua fé nesta noite. O ano não termina, querido, somente por causa de uma passagem, e começa um ano mais difícil ou não. O ano termina, querido, ou deixa de existir para a sua vida, não é no período de dezembro, é quando você passa a não mais acreditar que existe algo grande e poderoso
que no mundo espiritual está se movendo em favor da igreja do Senhor. Olha as profecias, veja os fatos, um por um tem se cumprido. Vai pegar os arqueólogos cristãos, entra lá no YouTube, na internet geral, e você vai ver vários relatos de várias profecias se cumprindo. A última agora que eu assisti, falando da existência dos mananciais acontecendo ao lado do Mar Morto, e que em breve esse mar, que na verdade é um grande lago, vai voltar a ter vida novamente, segundo os relatos bíblicos. E naquele lugar, a água é tão salgada que nada que entra ali consegue ter vida. E aí vários desses arqueólogos, cristão ou não, judeu, ortodoxos, estão lá mostrando as fontes de água jorrando, de água doce, e indo em direção a esse Mar Morto, e nesses mananciais tendo peixes. E eles começam a dizer: esta é uma pequena parte das profecias que estão se cumprindo. O que o mundo quer que você acredite? O mundo quer que você acredite nessas vozes negativas, dizendo: Deus não pode salvar ninguém. O nosso Deus, o seu Deus, o Deus de vocês através de Cristo morreu. Mas não é verdade. Ele continua vivo. E este fato impactou tanto os seus discípulos, que após eles ter ceado com esse Jesus, chamado para que ele estivesse em sua casa, eles foram rapidamente contar aos 11 discípulos, voltaram a Jerusalém, 11 quilômetros novamente. E mal eles tinham chegado lá, Jesus entra junto com eles, e diante dos 11, vai fortalecer a fé daqueles discípulos. Vai dizer para eles: toca em mim. Veja se eu sou um espírito não pode ser tocado. Bote a sua mão nas minhas mãos, nos meus pés, veja a marca dos cravos. Tem aí algum pão, algum peixe? E eles ficaram maravilhados, querido. Quantas notícias externas do mundo têm arrefecido a fé de muitas pessoas, esfriado a realidade que os discípulos estavam muito abalados nas suas emoções e na sua fé. E deixa eu dizer algo para você, querido: um coração frio não consegue identificar Cristo atuando na sua vida. Um coração que se distancia de Deus, ele não percebe que Deus, mesmo na sua infinita misericórdia, ainda está agindo. Olha quantas pessoas que estão aqui hoje, nesta noite, que um dia estava longe do Senhor, que um dia estava afastado do Mestre, mas Ele te alcançou pela sua palavra, aleluia. Ele começou a aquecer novamente o seu coração. Em Lucas 24, versículo 17, vai dizer o texto que eles estavam entristecidos. E no versículo 25 ao versículo 26, vai dizer que eles custaram a entender e demoraram muito. Aqui nós podemos ver duas atitudes. Uma atitude humana. Existem coisas que nós não conseguimos entender mesmo, que precisamos estudar mais, ler as Escrituras. E existe
a parte da fé. Existem coisas que você vai precisar aceitar simplesmente porque é a palavra de Deus. Mas como Jesus não esfriou o seu coração? Como Jesus, sendo afetado diretamente, não foi abalado? Como Jesus, diante dos escárnios, das palavras negativas, da isenção de todos, continuou com seu coração fortalecido? Eu posso explicar, querido. A explicação estava nas profecias. Só as revelações de Deus podem manter as nossas chamas dos nossos corações acesas. Eu posso dizer para você que é muito fácil esfriar o nosso coração. As decepções, elas acontecem todo o tempo, toda hora. Mas também eu posso garantir para você, à medida que você vai falando com o Senhor, que você vai buscando na palavra de Deus, Ele vai aquecer o seu coração mais uma vez. Você crê nisso? Amém? A oração, o falar com Deus, ajuda a não olhar para as circunstâncias, mas apenas para o propósito. Constantemente Jesus falava essa palavra: é necessário passar por essas coisas. Diz o texto que quando os discípulos começaram a falar com Jesus, os seus corações foram novamente aquecidos e eles tiveram esperança. Mas como Jesus conseguiu fazer isso? Pega aí Lucas 24, no versículo 26. Não é esse versículo, eu falei o versículo errado. Deixa eu pegar aqui. Aonde ele vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Em meio à dor, querido, Jesus tirou o seu foco do sofrimento para ligar a sua vida ao Pai. Em meio das palavras negativas, Ele bloqueou a sua mente e estava ligando a sua vida com o Pai, dizendo: ao invés de julgar essas pessoas, eu vou começar a orar. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos duas opções. Nós podemos sim ouvir a voz desse mundo, e somos contagiados por ela o tempo inteiro. O ano que vem vai ser difícil. Olha a política, olha a economia, olha as guerras, olha o que está acontecendo na igreja. Mas a mensagem do Senhor é diferente. Coloque o seu foco em Jesus Cristo. Há momentos que você irá passar por essas dúvidas. Mas à medida que você vai lendo a palavra, a vontade dele vai se cumprindo, os desejos dele vão sendo realizados na sua vida, e o seu coração vai voltar novamente a ser aquecido pelo Senhor. Qual será a sua opção para esse ano de 2023? Ouvir a voz e as profecias desse mundo, ou ouvir a profecia do Mestre? Versículo 29. Mas eles insistiram muito com ele.
Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Diz o texto, insistiram muito. Não foi um convite de boca, querido. Entra no meu coração. Eu aceito essa oração. Amém. Deus seja louvado. Não.
minha